Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Nós vamos estar lendo alguns versículos da palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 5. Meus irmãos, interessante que de todos os autores, aqueles que Deus inspirou para escrever as Santas Escrituras, interessante de tudo que o Lucas foi o único que era gentil entre todos os escritores. Foi aquele que foi alcançado pelo ministério de Paulo. Ele converteu-se a Cristo pelo intermédio do Evangelho pregado por Paulo. Andou com Paulo, aprendeu muito com ele. E Lucas, meus irmãos, foi um que estava fundamentado, toda a sua teologia fundamentada também com muito carinho no Antigo Testamento. Mas também, se nós olharmos bem, ele expõe também que toda a teologia, todo o ensinamento é baseado na pessoa de Cristo, é baseado no nosso Deus. E Lucas, meus irmãos, ele teve um cuidado muito grande de poder detalhar situações da pessoa de Cristo. Ele é aquele que tem um cuidado, a preocupação de colocar Cristo como um homem fiel, como uma pessoa divina e maravilhosa. Mas há um relato que Lucas ele traz, e aqui, meus irmãos, podemos dizer o que podemos aprender com Zacarias. Está escrito assim no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 5, que diz que nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Meus irmãos, só para a gente entender o contexto de como esse anjo aparece para Zacarias, é importante nós falarmos que todo descendente direto de Arão, automaticamente já eram considerados sacerdotes. E durante o reinado, meus irmãos, de Davi ele propôs e fez assim uma divisão entre os sacerdotes, ou seja, havia organizado os sacerdotes em 24 grupos. E esses grupos, meus irmãos, cada um deles, no tempo, no momento certo, eles justamente serviam na casa do Senhor. E esses sacerdotes, meus irmãos, tinham sempre o prazer, quando lhe era devido, de queimar o incenso e oferecer ao Deus Todo-Poderoso os pecados, enfim, em estarem ali diante do nosso Deus orando. Porém, meus irmãos, essas divisões
elas tinham um propósito justamente de servir com excelência a casa do Senhor. Mas houve um período em que o povo de Deus ficou preso em Babilônia, e quando alguns voltaram, desses grupos, meus irmãos, que também o filho de Salomão, ele manteve no seu reinado, só 4 divisões voltaram, os 4 grupos voltaram. Então o que foi feito? Esses 4 grupos também foram divididos em 24, para que pudesse justamente ter o mesmo exercício como Davi houvera organizado na época. E os descendentes aqui, principalmente Zacarias, era descendente da 8ª divisão, que era justamente de Abias. E interessante, diante de tudo isso, meus irmãos, dentre esses acontecimentos, os sacerdotes, na verdade, tinham o privilégio, a honra, o amor, de uma vez por ano, melhor dizendo, uma vez em toda a sua vida, era escolhido uma só vez para queimar o incenso. Agora imagine só, quantos sacerdotes não tiveram o privilégio de queimar o incenso? Quantos deles não puderam, entre aspas, por sorte, ser escolhidos para entrar no santíssimo lugar e oferecer ao Senhor o incenso? Então, quando nós vemos aqui, meus irmãos, esse privilégio que Zacarias teve, que casou também, que era um grande privilégio casar com uma descendente de sacerdotes. Então, Zacarias teve um grande privilégio, além de casar com uma mulher que era da linhagem sacerdotal, que era algo maravilhoso, como também coube-lhe durante toda a sua vida, até o momento de ser escolhido para queimar o incenso diante do Senhor. Contudo, meus irmãos, havia algo no coração de Zacarias, e um desejo muito grande, que era justamente de ser pai. E diz a palavra do Senhor, que tanto Zacarias, como também Isabel, eram pessoas idôneas, eram pessoas que tinham a preocupação de que toda a sua maneira, todo o seu proceder pudesse glorificar o Senhor, como nós vemos escrito aqui, que eram pessoas irrepreensíveis, verso 6, e obedeciam todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Ou seja, este casal tinha a preocupação de glorificar o nome de Deus acima de toda e qualquer coisa. E nós, como família, e principalmente aqueles que já têm o conhecimento da palavra do Senhor, precisam em todo o tempo fazer com que o seu lar glorifique o nome do Senhor. E é claro, meus irmãos, que isso não é fácil. Velez citou inicialmente aqui como é difícil testemunhar dentro de casa. Aí quando ele estava falando, eu estava me lembrando de um ditado que não sai da minha cabeça: a sós vigia o teu pensamento, na sociedade vigia a tua língua, mas quando você estiver em casa, vigia o teu gênio. Porque é dentro de casa que, na verdade, que nós nos mostramos, que, na verdade, ficamos à vontade de dizer verdadeiramente o que pensamos. Como a nossa família, às vezes, estamos ali juntos há muito tempo, casal, filhos, pais. Então é muito natural que pais e mães e filhos expressem muitas vezes coisas ruins, falem coisas indevidas, porque na verdade dentro da nossa casa o nosso gênio se revela. Na rua a gente é educado, não é assim? Aí quando chega a visita, nós tiramos lá, no caso da minha mãe tem uma cristaleira, quando vinha uma visita, às vezes quanto importante, ela tirava justamente a xícara da cristaleira dela, meu irmão, que era da mãe dela. Era um negócio assim. Eu falava: mãe, eu quero tomar nessa xícara. Eu falei assim: não, senhor, quem vai tomar é visita. Eu falei: senhor, minha mãe, é dentro de casa que é só ter que dar o melhor mesmo, né? Mas era o jeitão dela. Então nós temos isso. E tanto Zacarias como Isabel, por serem de linhagem sacerdotal, elas tiveram uma preocupação muito grande de realmente que os mandamentos do Senhor fossem verdades em sua vida. E neste momento em que Zacarias tem o privilégio de ele agora oferecer no altar do Senhor o incenso, e uma coisa que eu quero chamar a atenção para os seus irmãos é que, por que que o anjo escolhe justamente
aquele momento para surpreender Zacarias. O anjo do Senhor não poderia ter aparecido em outros momentos, mas agora que o sacerdote, que tem o privilégio de ser escolhido dentre tantos, quero enfatizar, muitos sacerdotes morreram sem ter o privilégio de oferecer o seu incenso. Muitos, meus irmãos, durante toda a sua vida, aguardavam esse grande momento, mas na soberania, na vontade do Senhor, que sempre é boa, perfeita e agradável, aprove Deus enviar justamente o anjo para surpreender Zacarias num dos momentos mais importantes da sua vida. E esse privilégio, meus irmãos, dentro do turno dele, da divisão que ele fazia parte, a 8ª divisão desses 24 grupos, a sorte cai sobre ele. E aqui, meus irmãos, eu quero falar que não foi sorte não, foi providência divina. Nós precisamos entender que as coisas que acontecem na nossa vida, as coisas maravilhosas, não nos vêm porque temos sorte, vem porque a misericórdia e a graça do Senhor é derramada sobre as nossas vidas e glorificamos ao Senhor por isso. E eu sempre tenho dito, meus irmãos, de vez em quando eu converso ali com o Afonso, Deus nos dá aquilo que nós não merecemos, porque de vez em quando a gente fala, né? Não, Deus tem me dado muito mais do que eu mereço, mas a verdade a gente não merece nada. Deus tem nos dado muito mais aquilo que nós não merecemos. Se temos roupa, se temos calçado, se temos comida, se respiramos, se tem sobra ou não, se temos uma cama para dormir, se temos uma casa para morar, quer seja alugada, quer seja própria, se temos carro, se temos bicicleta para andar, se temos uma moto, ou se usamos, meus irmãos, o transporte coletivo, tudo isso é misericórdia de Deus com as nossas vidas, não é sorte, não há livramento do Senhor por sorte, o livramento de Deus vem sobre a nossa vida, porque Ele nos ama e nos quer ver muito bem. E mesmo que um dia a morte chegue, e se a morte chegar para os servos de Deus, isso também é graça e misericórdia. Porque nós achamos que a morte para os cristãos é algo terrível. Olha que fora dito, até quando a morte chega, é misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. É Ele dizendo, eu vou te chamar em breve tempo, eu vou povoar aqui o meu reinado. Tudo é misericórdia do Senhor. Então, meus irmãos, neste momento em que é providencial Zacarias ter o privilégio de agora estar no templo, ser escolhido dentre tantos sacerdotes, agora ele está ali, e o anjo aparece no momento oportuno. Meus irmãos, se a gente lê o capítulo de número 1 de Lucas, nós vamos ver algumas coisas como é que o anjo de Deus aparece, e parece, volto a dizer, que é algo que surpreendente sim, mas por que o anjo de Deus não apareceu quando Zacarias e Isabel estavam novos, mas apareceu justamente no momento em que a idade deles era avançada, e o anjo aparece. E interessante que nesse mesmo capítulo, dá-se a entender que o anjo aparece atrasado, no momento muito distante, no momento assim que não deveria ter chegado antes, mas quando nós lemos sobre Maria, noiva de José, que seria a mãe de Jesus Cristo, o anjo aparece para avisar que ela ficaria grávida. Aí você fala, peraí, o anjo de Deus então antecipou. Meus irmãos, de vez em quando acontece na nossa vida. Há muitos anos pedimos a bênção do Senhor, ela chega no nosso olhar, na nossa ótica humana atrasado. Aí de repente a gente olha para o vizinho, vê aquela pessoa nova que acabou de chegar e Deus vai lá e derrama a bênção. E fala, Senhor, o que você tem contra mim? Observe, meus irmãos, que na visão humana, parece que Gabriel chegou atrasado para Zacarias e Isabel.
Na visão humana, parece que o anjo chega para Maria antecipadamente, porque ela ainda era noiva e era virgem. Mas quando nós olhamos na vontade, na perspectiva divina, quando nós olhamos, meus irmãos, com os olhos espirituais, nós vamos entender que em tudo Deus tem um propósito. Para cada um de nós, Deus tem um propósito. Se nosso olhar, para alguns Deus chegou antecipadamente, e para outros Deus, humanamente falando, chegou atrasado, nós precisamos entender que o tempo de Deus sempre é perfeito, não importa a nossa ótica, importa qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O grande problema, meus irmãos, é que muitos se perdem com isso, abandonam Deus, porque Ele chegou atrasado para a gente, mas chegou antecipado para o irmão. E há momentos que a nossa fé, ela se abala com isso. É evidente que somos seres humanos. É evidente que muitas coisas que Deus faz, nunca vamos compreender. Assim, quando a gente olha para a vida de Jó, as coisas que estavam acontecendo na vida de Jó, não era algo que era formulado de coisas humanas. Era algo que vinha do divino para o humano. E Deus não respondeu a Jó. E quando Ele respondeu, respondeu perguntando. E quantas vezes buscamos respostas, buscamos soluções, e pensamos que Deus não está nos respondendo. Meus irmãos, nós precisamos, neste momento, em que temos dúvidas, em que muitas vezes nós não estamos entendendo o que Deus está fazendo, é o momento de confiarmos no Senhor. Não é momento muitas vezes de questionarmos, mas de confiarmos naquele que tem o controle das nossas vidas e sabe o que faz conosco. Nós temos que entender que tanto para Zacarias e Isabel, como para Maria e José, ambos são frutos de um milagre. Ambos receberam milagres do Senhor, porque Deus nunca erra o tempo de abençoar as nossas vidas. Deus nunca erra o tempo de nos abençoar. O grande problema é que temos andado ansiosos demais, preocupados em demasia, exageramos, meus irmãos, até mesmo na ansiedade. Mas nós aprendemos com Zacarias que o tempo do nosso Deus será no momento perfeito e nos momentos mais maravilhosos. Por quê, meus irmãos? Porque Deus compreendeu a fidelidade de Zacarias. Deus entendeu o empenho, ele observou o empenho de Zacarias. E se a gente olhar bem, podemos dar razão a Zacarias do anjo ter chegado no momento errado. Mas vamos observar o contexto histórico. Zacarias estava vivendo um momento de maior plenitude de toda a história. Gálatas capítulo 4, verso 4. Paulo escrevendo disse que na época do nascimento de Jesus Cristo, era o tempo da plenitude de todos os tempos. Zacarias, na sua perspectiva humana, vendo como velho, como um homem limitado, ele olhava e respondeu ao anjo, dizendo: olha, a gente já é velho, né? Porque versículo 13, disse porém, versículo 12, né? Melhor dizendo, vendo Zacarias turbou-se e apoderou-se dele um temor, quando vê o anjo. O anjo fala: não temas, meu filho, porque a tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, dará à luz um filho. Aí, lá na frente, ele parece que questiona, porque Zacarias pergunta ao anjo, versículo 18, como vamos saber isso? Pois sou velho. O sacerdote estava colocando a condição, a limitação dele como homem.
Mas Zacarias, meus irmãos, não estava enxergando o contexto de tudo que estava acontecendo. Não sabia ele, Zacarias, que o seu filho seria aquele que anunciaria Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, porque a sua visão era meramente humana, mas o que Deus estava proporcionando para ele era uma visão plenamente divina. Zacarias olhou para o contexto da sua limitação, mas o anjo que foi enviado por Deus estava proporcionando a ele um dos momentos mais fantásticos de toda a história. Primeiro, a bênção de ser escolhido dentre tantos sacerdotes de queimar incenso ao Senhor. Volto a dizer coisas que muitos sacerdotes morreram sem ter o privilégio de estar no altar. O segundo privilégio, de ouvir a voz do mensageiro do Senhor. Ali estava o anjo do Senhor, por isso ele turbou no coração e teve temor. E aqui, meus irmãos, eu fico imaginando quantas pessoas falam: estou vendo um anjo aqui, estou vendo um anjo lá, e continuam com a vida a mesma coisa. Porque se a gente olhar bem biblicamente, todas as pessoas que viram o anjo do Senhor caíram por terra. E aqueles que viram o anjo tiveram uma mudança drástica na sua vida. Então, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com esse negócio. Estou vendo um anjo ali, olha o anjo no altar, olha o anjo passeando, até mesmo porque anjo tem mais o que fazer. Ele tem propósito, ele não fica aí de qualquer maneira, não. E até mesmo porque, meus irmãos, muitos, infelizmente, ainda estão dando culto aos anjos. Anjo não recebe adoração. Todos que se curvaram diante de um mensageiro, de um anjo enviado pelo Senhor, eles não aceitavam, mas quando era o próprio Deus, aí sim aceitava. E terceira coisa, João, meus irmãos, estava sendo agraciado no contexto de plenitude. E é isso que precisamos entender, que muitas coisas Deus está proporcionando, mas nós não conseguimos enxergar os olhos espirituais, porque estamos carnais demais, estamos olhando as coisas pelo contexto humano. Meus irmãos, se nós estamos andando embaraçados, se nós estamos andando confusos, e nós não estamos sabendo o que está acontecendo, dobre os seus joelhos, busque ao Senhor, e Ele te esclarecerá. Deus não deixa nenhum dos seus filhos confuso. Deus não deixa nenhum dos seus filhos, meus irmãos, duvidando da sua obra. Mas é importante que nós creiamos. E não era fácil para Zacarias ser um sacerdote naquela época. No início, meus irmãos, nós vamos ver, na leitura que fizemos, que Zacarias e Isabel, eles vivem numa época em que Herodes governava. Meus irmãos, Herodes era um homem astucioso, cruel e impetuoso. Matou a própria esposa, matou a sogra e matou os seus 3 filhos. Tem um documentário que fala que César Augusto, quando fez um comentário sobre Herodes, ele disse assim: eu preferia ser um porco do que ser filho desse caba. Será que ele era gente boa? Mandou matar as crianças de Belém de 2 anos abaixo porque temia que alguém pudesse tomar o seu lugar. Então, se nós olharmos bem, Zacarias não viveu um tempo bom, não. Mas isso não tirou dele o desejo de servir a Deus. Nos dias de hoje, talvez o nosso Herodes, nos dias de hoje, seja a Covid, seja o pânico psicológico que muitos sofrem, crise de ansiedade. Mas eu tenho uma palavra para os irmãos: o nosso temor não está nos homens, o nosso temor não está nas circunstâncias que vivemos, mas está sim, meus irmãos, um Deus todo-poderoso, e precisamos servi-lo com fidelidade, mesmo que os dias sejam difíceis. Sabe por quê?
Porque são nos dias difíceis que Deus surpreendeu Zacarias, e eu continuo crendo que Deus nesses dias difíceis para a sua igreja trará surpresas inimagináveis, porque Ele é Deus sobre nós, é o Senhor que nos guarda, e Ele faz com que todas as coisas se submetam à sua vontade. A dúvida de Zacarias, um momento difícil, era olhando apenas na ótica humana. Mas, meus irmãos, precisamos entender, precisamos compreender, e precisamos ter o nosso coração firmemente, a saber que quem comanda a nossa vida, e quem faz que as surpresas existam, que sejam geradas sobre as nossas vidas, é exclusivo do nosso Deus. Muitos, meus irmãos, estão, na verdade, julgando que é o momento errado. Muitos estão julgando que a sua situação é uma causa perdida, assim como Zacarias expressa ao anjo. É como ele estivesse dizendo o seguinte: anjo do Senhor, a minha causa está perdida, a minha situação não tem como ser resolvida. Mas como o anjo do Senhor não estava olhando na perspectiva humana, olhou para cá de Zacarias e falou assim: rapaz, eu fico pensando assim, o anjo olhando meio nervoso, né? Porque a Bíblia fala que até os anjos do Senhor desejavam pregar o evangelho. Agora eu fico imaginando os anjos do Senhor pregando o evangelho. E aí, Jesus Cristo salva, liberta, cura. Aí o cara fala assim: mas não quer esse Jesus não. Morra. Porque negócio com o anjo do Senhor é esse ano não, meu irmão. Os anjos do Senhor quando desciam é para ser sim ou não. Né? O negócio era feio. Não era brincadeira não. Sacerdote no altar em pecado, morria na hora. Não tinha conversa não, meu irmão. Nós, nos dias de hoje, a misericórdia e a graça do Senhor é tão grande, que Ele tem nos dado muitas chances e motivos para glorificá-lo. Agora imagine se Deus agisse como o Antigo Testamento. Não quer não, fulano? Então morra. Vá-te embora. Seja excluído da terra. Mas ele estava assim. Zacarias olhava, o anjo aparece, porque o anjo do Senhor, ele veio com uma perspectiva divina, e Zacarias não estava entendendo. Zacarias não estava entendendo que as bênçãos do Senhor, elas são excepcionais, elas são maravilhosas. Por isso que no verso 13 fala, o anjo disse a Zacarias: você não deve temer, meu filho, a sua oração chegou o seu momento. Você fala, está atrasando. Não, meu irmão, não está atrasando não, porque quando a bênção de Deus chegar, você vai compreender que ela será excepcional. Será num momento talvez difícil, num momento de escassez, mas quando chega, ela é excepcional. E o anjo chega para dar uma notícia excepcional, para dizer a Zacarias: Zacarias, você precisa entender que não importa a limitação humana, não importa os seus anos de vida, porque quando Deus quer abençoar, meus irmãos, não importa a condição que estamos, Ele quer abençoar, então a sua bênção será excepcional. Aleluia! Permita-me. Quando Deus envia a bênção, meus irmãos, com a bênção Ele envia as possibilidades. Quando Deus quer derramar, antes de Ele chegar a derramar, Ele vai abrindo as possibilidades. Podemos viver num tempo difícil, mas não estamos vivendo um tempo impossível. Porque enquanto o Espírito Santo estiver sobre esta igreja, quando o Espírito Santo estiver movendo sobre a nossa vida, porque o Espírito Santo também é Deus, é Senhor, não haverá impossibilidades. Não haverão, meus irmãos, circunstâncias que poderão ser adversas diante do nosso Deus, porque nada pode contra o nosso Deus. Não existe dualismo com Deus não, meus irmãos.
nem que o inferno, Satanás, o seu exército se levante, nem que todo o exército do mundo se levante. Nada se compara ao poder de Deus. Então, quando Deus traz a bênção, Ele gera as possibilidades. É o que Zacarias não estava entendendo, que o anúncio da gravidez da esposa dele, Deus estava gerando a possibilidade de uma mulher estéril ser mãe de um filho. E não foi mãe de qualquer filho. Apesar, meus irmãos, que automaticamente era para João Batista, mais conhecido como João, porque Batista quase um apelido, um adjetivo para João. Ele era para ser sacerdote, mas aprove Deus ser um dos maiores profetas. Um profeta que teve o privilégio de anunciar o Messias. O profeta, nascido de um pai sacerdote, de uma mãe de uma linhagem sacerdotal, no tempo difícil de um governador astuto, cruel e impetuoso, diante, meus irmãos, de uma bênção, diante de uma graça divina. Não foi qualquer coisa que Deus concedeu. De um filho no ventre da sua mãe Isabel, que se encontra com Maria também grávida, que dentro do ventre da mãe já era cheio do Espírito Santo. Então, meus irmãos, quando a bênção de Deus vem, além de ela ser excepcional, Deus vai gerar possibilidades para que possamos adquiri-la. Por fim, meus irmãos, o que podemos aprender com Zacarias? Nós aprendemos, meus irmãos, que precisamos ser perseverantes no testemunho, no trato e na conduta. Precisamos entender, meus irmãos, que aquelas pessoas que são cheias do Espírito Santo são pessoas que são educadas, perseverantes e são pessoas que oram. São pessoas que entendem que Deus está no controle, que não abandona a Deus, mesmo que o seu governante seja impetuoso, mesmo que o histórico da governança seja terrível, mas não abandona a Deus. É por isso que eles andavam justos diante de Deus, irrepreensíveis. E quando, meus irmãos, nós somos pessoas que amamos a Deus, cuidamos de fazer a sua vontade, além, meus irmãos, de sermos abençoados no dia de hoje, estamos também, entendam bem, garantindo bênçãos futuras. Porque uma vida perseverante, uma vida de amor a Deus, uma vida de amor à sua obra, uma vida de entrega ao Senhor, ela nos garante bênçãos que até mesmo nós não acreditamos que chegou. Eu me lembro quando estava lá em Belo Horizonte, eu fui surpreendido com a bênção do Senhor. A primeira bênção dela, meus irmãos, que a igreja tinha pedido minha ordenação antes de terminar o seminário. Aí eu fui ordenado pastor e depois terminei o seminário. Foi uma grande bênção, fiquei surpreendido. E eu não acreditei o que estava acontecendo. Eu passei vários meses sem entender. Eu estava igual Zacarias. What? Como é que é? Não estou entendendo, anjo. Assim como também, meus irmãos, quando estava ali pastoreando, auxiliando na igreja de Batista de Getsemane, eu fui também para a congregação, ajudar a congregação, e certo dia chegou o pastor lá, e esse pastor, ele tinha um Monza Tubarão, 93, e eu via, meus irmãos, ele levando as pessoas, né, de casa, o carro dele parecia um ônibus, uma van. Era gente no porta-mala, antigamente a gente podia fazer isso, né? Hoje em dia, se a gente for colocar a gente no porta-mala, a gente recebe multa, se bobear, até preso. Né? Mas antigamente não era assim, meus irmãos? Era a gente no porta-mala, em vez de só 3 pessoas, eram 5 pessoas sentadas um do lado da outra, eram 3 pessoas no lado do carona, né? Uma sentada em cima da outra, e era assim o carro dele. Mas eu percebi que o carro dele andava muito sujo, porque ele não tinha tempo, tinha um trabalho secular.
E todos os domingos depois do culto, eu auxiliando ele com o pastor, eu falei assim: pastor, eu quero lavar o seu carro. Todo domingo eu lavava o carro dele, pegava o balde e lavava o carro dele. Eu disse: pastor André, não precisava. Não, pastor, que isso, eu vou lavar o seu carro. Eu fazia isso, meus irmãos, porque ele tinha um coração doador. O carro dele era para a obra, e eu falei assim: não, eu vou lavar o seu carro. Nesse ano, meus irmãos, eu fiquei o ano todo jejuando, pedindo ao Senhor que derramasse bênção, a graça, pedindo ao Senhor que pudesse abençoar. E quando chega no final do ano, esse pastor chega com outro carro, uma Paraty novinha. Aí chegou a Paraty lá novinha, verdinha, lembra até hoje. Aquela Paraty verdinha, chegou assim, e a esposa chegou dirigindo a Paraty, ele chegou dirigindo o Monza, aí ele olhou assim: olha, pastor André, olha, está vendo essa Paraty? Que benção, não foi? Que benção, pastor. Pois é, rapaz, Deus me deu esse carro. Eu falei assim: glória a Deus. Aí ele chegou, me deu uma chave do Monza e falou assim: olha, faça favor para mim, pastor André, leva esses irmãos em casa. Eu levei. Aí quando eu terminei de levar os irmãos em casa, e eu voltei para entregar o carro na casa dele, falei: pastor, onde que eu estaciono o carro? Eu falei assim: não, leve para casa. Eu falei: não, pastor, me diga aí, eu não tenho lugar para estacionar não. Eu falei assim: não, arranja um lugar lá. Eu falei assim: não, pastor, e aí como eu vou fazer? Ele falou assim: homem, não está entendendo, rapaz, leve o carro porque o carro é teu. Eu fiquei olhando para a cara dele: como é que é, pastor? Eu falei assim: homem, leva o carro porque o carro é teu, vai-te embora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu fiquei meio sem entender: mas pastor, você, homem, Deus falou comigo que o carro é teu, você ainda não entendeu? Eu preciso escrever, né? Você quer que eu escreva? Meus irmãos, há momentos que Deus abençoe que a gente fica sem entender. Logo agora, não está entendendo. Mas meus irmãos, porque quando Deus chega a sua bênção, Ele chega para surpreender mesmo. Não é Deus para fazer qualquer coisa, Ele surpreende-los. E é isso que Deus faz. Deus, precisamos aprender com Zacarias que haverá momentos que a surpresa será tão grande que nós não vamos acreditar. Mas isso é fruto da perseverança de Zacarias. É fruto de uma vida, meus irmãos, entregue ao altar. Porque quem tem vida no altar sempre será surpreendido por Deus. Quem ama o Senhor nunca padecerá necessidade, porque Ele nos surpreende. Aprendamos isso com Zacarias, mesmo que nós não acreditemos que chegou a bênção, mas vamos entender que Deus faz isso conosco. Aleluia! Aprendemos com Zacarias que Deus é o dono, é soberano, é o dono de todas as coisas. É Ele quem faz as coisas chegar no momento dEle. Não adianta a gente questionar, meus irmãos, é no momento de Deus. Quando chega, Ele chega mesmo. Não são os anos, os ós humanos, não é no tempo, não é na nossa programação, não é no nosso planejamento, apesar que precisamos ser organizados, precisamos sim planejar, não devemos andar desordenadamente. Mas o Senhor Deus não chega no tempo da nossa organização, Ele chega no tempo que Ele quiser. E quando Ele chegar, esteja preparado para receber e não duvide, porque volto a dizer, a bênção de Deus sempre será excepcional e Deus sempre vai gerar possibilidades para recebermos. E quando chegar, meus irmãos, entenda, se alegre. Não tenha medo de se alegrar. A Bíblia nos fala, versículo 14, que o anjo diz: olha, o dia que teu filho nascer, versículo 14, em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Que a bênção onde Deus chega, não é que nós vamos ficar orgulhosos, até mesmo porque Deus nunca vai abençoar pessoas que são soberbas. Deus não exalta ninguém para ser orgulhoso. Deus não levanta ninguém para estar no pedestal. Deus levanta, Deus Ele nos ergue, Deus nos abençoa para que Ele seja exaltado e glorificado. Mas o dia que chegar, se alegre.
E aqueles que realmente entenderão a bênção do Senhor vão se alegrar com você. Então aprendemos com Zacarias que essa alegria deve ser compartilhada, no sentido de que alegrar com os que se alegram. Quando a hora de chorar, choramos, mas devemos nos alegrar. E quando nós chegamos à casa do Senhor, é dia também de alegria, meus irmãos, é dia de choro, é dia de prantear, é de compartilhar, mas muito mais do que isso, é dia de nos alegrarmos nele, porque ele tem feito no meio de nós maravilhas. Então, meu irmão, relaxe, tranquilize o teu coração, sossegue a tua alma. E como eu sempre falo para os irmãos, não deixe nada afligir a sua alma. Porque se mantivermos fiéis a Ele, perseverantes, certamente, Ele vai chegar de surpresa, no tempo dEle. E quando a bênção chegar, a bênção vai ser o quê, meus irmãos? Excepcional. Repita comigo, minha bênção será excepcional. Aí você fala, mas se chegar a bênção, o que vai ser? Fique tranquilo. Deus sempre gera as possibilidades. É Ele quem abre a madre. É Ele quem faz o milagre da estéril ser mãe e uma mulher virgem também ser mãe. É Ele quem faz essas coisas. Ele não chegou atrasado para Zacarias e nem chegou antecipado para, melhor dizendo, ele não chegou atrasado para Isabel e nem chegou antecipado para Maria. Chegou no tempo certo. E quando esse tempo certo é cravado por Deus, pode ter certeza, não existe Herodes que pode tirar a felicidade. Por mais cruel, intempestuoso que seja o inimigo, por mais difícil que sejam as adversidades, elas não serão de forma nenhuma mais poderosas do que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém, meus irmãos? Então vamos permanecer firmes e confiantes no Senhor e nos alegrarmos nele. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.